Vamos falar agora, pessoal, uma visão geral de como programar em Assembly, certo? Recapitulando um pouquinho do que a gente já viu e tentando ser um pouco mais sistemático sobre como programar, tá? Então, recapitular um pouco, toda vez que a gente tem uma instrução do tipo a gente coloca um arroba e um valor, e isso equivale a atribuir esse valor ao registrador A, certo? Já as instruções do tipo C, nós temos um destino, quer dizer, onde eu quero guardar o meu resultado, a gente tem alguma computação, a computação que eu quero fazer, e nós temos uma instrução de jump separadas por um ponto e vírgula. O importante aqui é a gente notar que tanto destino quanto jump são opcionais, então eu posso fazer um jump como opcional, posso não ter o jump, ou posso não ter o destino, tá? Então, por exemplo, a gente pode fazer AM, que é o nosso destino, é igual a 1, por exemplo. Ok? Ou virar e falar D é igual a, vamos escolher aqui, D menos A. E a gente pode escolher salta se for igual. Certo? No vídeo passado a gente aprendeu como codificar, então cada um desses caras aqui virariam 16 bits em binário, codificados direitinho. Basta pegar aquela tabela e a gente consegue converter. A ideia geral, os passos a passo que nós temos a primeira coisa que é feita é computar o valor dessa computação, fazer o que a gente está falando aqui. O segundo passo é guardar o resultado. E o terceiro passo é, se a expressão booleana for verdadeira, salta e executa a instrução na outra posição de memória, tá bom? Salta para a posição A de memória. Bom, e aí a gente já viu então que a gente consegue converter cada uma das instruções, então arroba R1 é isso aqui. Nesse caso é bem claro, o R1 na realidade é igual a 1, então arroba 1, e só para recapitular, toda a instrução do tipo A começa com 0, e o 1, que é fácil de fazer, está aqui como 1 logo depois. O D igual a M já dá um pouquinho mais de trabalho, a gente já sabe que é uma instrução do tipo C, porque ela tem 3 bits aqui, mas as outras a gente teria que olhar bit a bit para poder explicar cada um dos elementos, tá? Então, com isso, a gente tem uma sequência de código, cada instrução foi convertida e veio parar desse lado daqui. Tá? Relembrando, é exatamente esse código em binário que vai para a memória do nosso processador. Vai para a nossa memória ROM. Tá bom? Ok? Bom, depois que a gente faz isso, vocês podem ver que nós temos um emulador de CPU no componente lá de você, nas ferramentas de software. Então a gente pode rodar esse emulador de CPU e ele ajuda você a testar o código, tá? Então a gente pega um programa em assembly, coloca lá, esse programa em assembly vai ser convertido e ele vai mostrar para você o resultado logo lá na frente, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre os registradores e a memória do nosso processador. A intenção aqui é dar uma visão geral e tentar facilitar um pouquinho a vida de vocês. Relembrando, nós temos um registrador do tipo D, ele está dentro da CPU, e nós temos um registrador do tipo A, que ele também está dentro da CPU. E quando a gente fala memória M, eu já tinha desenhado um diagrama, memória M, o M, na realidade o registrador M, na realidade ele é a memória, e ele está usando o registrador A como endereço. Então, toda vez que eu falo, se eu trocar o valor do A, o M passa a ler ou escrever em uma posição distinta de memória, tá? Ok? Então, quando a gente olha aqui, no caso de algumas operações típicas, se a gente fizer arroba 10 e D igual a A, o que a gente fez? A gente fez A recebe 10, logo o D vai receber o A, que é igual a 10. Tá bom? Então eu consigo incrementar o D, fazer D igual a D mais 1. Eu consigo ler da memória da posição 17, colocando A recebe 17, e o D, no caso, ele vai ser igual ao RAM de A, que é igual a 17. Então eu li a posição 17. E a gente pode fazer o contrário também, né? Eu posso pegar o 17, coloco no A e copio o valor de D para a memória, tá?
Então a gente consegue fazer essas duas coisas aqui. E aí tem uma coisa mais complexa um pouquinho, eu quero guardar o valor 10 na posição 17 de memória. Então a primeira coisa que a gente faz é pegar o valor 10. Eu só consigo colocar o valor 10 no registrador A. Então a gente faz, o A vai receber o 10. Depois eu faço que o D recebe o A. Novamente agora o A vai receber o 17. E aí eu vou fazer o M, quer dizer, main 17 vai receber o D, certo? É isso que a gente está falando. E se a gente precisar copiar uma posição de memória para dentro da outra, a gente precisa ler a posição 3, então eu coloco 3 no A, certo? A igual a 3 aqui. Aí eu copio esse valor, então a gente está falando aqui que D é igual main 3, que o A está com 3, né? Depois a gente faz de novo, A recebe 5, e agora a gente vira e fala main, o A, né, que é igual a 5, estou escrevendo os dois aqui, é igual ao D, que é exatamente esse D aqui. Tá? Então, com isso, a gente faz as operações, eu consigo copiar o dado de uma posição de memória para outra, eu consigo ler ou escrever em posições de memória distintas. E eu consigo, obviamente, ler e escrever nos registradores A e D. Lembrando, o A vai ser usado muito como endereço e o D vai ser usado para guardar um dado, um temporário para a gente. Então, quando você escreve um programa seu, pensa que você tem todas as suas variáveis em memória e você vai ter do outro lado o registrador D como um ponto temporário para você fazer essas transferências. Tá? Bom, agora aqui a gente está pegando para poder tentar somar dois números. A ideia é somar dois números que estão na memória, tá bom? Então a primeira coisa que a gente faz é pega a posição 0, guarda ela no D, né? Então D igual a RAM 0, tá bom? E aí o que a gente vai fazer agora é que eu vou pegar a posição 1 e vou fazer D igual a D mais a posição 1. Tá? Então, com isso, a gente colocou no D o valor, e aí a gente faz o @2, que é a próxima posição, e a gente consegue guardar esse valor direto lá nessa posição de memória. Tá bom? Então, esse é o código nosso, entendemos esse código. Esse código, na realidade, a gente gostaria de guardá-lo na memória, só que para guardá-lo na memória, a gente tem que guardá-lo como um formato binário. Então, esse código está aqui. Esse é o formato binário que nós temos do nosso código. Tá bom? Bom, e aí mais algumas perguntas importantes, né? A primeira delas é como que a gente termina um programa? O que acontece é que esse nosso exemplo de código, que soma dois números, ele vem andando e certamente tem outra instrução aqui, outra aqui, outra aqui. Quer dizer, nós temos um monte de instruções para baixo e essas instruções nunca acabam. Então, meu programa nunca para, certo? E pode ser que a gente caia num código, eu vou executar um código que não fui eu que escrevi, esse código faz alguma coisa lá, mas nós não temos a noção do que ele vai fazer. Então, a gente precisa de alguma solução importante para poder colocar e fazer esse código parar, tá bom? A forma de fazer isso, no momento que a gente tem de forma de fazer, é eu estou na posição 6, eu guardo o valor 6 no registrador A e eu mando saltar, sem condições, no caso, salto incondicional, para a posição 6. O que significa isso? A gente está criando um loop infinito aqui. Ele fica saltando dele para ele mesmo o tempo inteiro. E com isso a gente avança e a gente consegue fazer o nosso programa parar. No fundo, é interessante que eu estou falando que o programa para, mas o programa continua rodando como um laço infinito naquela posição. Mas isso é o que a gente fala de fazer o programa parar. Tá? Observa que agora esse programa está ficando maior, e quando ele vai ficando maior, a gente também tem que pensar um pouquinho e tentar tornar esse programa um pouquinho mais legível. A primeira coisa que a gente vai fazer para tornar o programa mais legível é ver que a gente tem alguns símbolos importantes, tá? Então, as primeiras 15 posições de memória, 16 posições, desculpa, do R0 até o R15, elas têm valores específicos para a gente. Então, no fundo, os registradores de 0 a 15, a gente está com a suposição de que eles ficam nas posições iniciais de memória. Então, uma forma da gente pensar aqui é, se eu quero guardar o valor 7 na posição 5 de memória, o nosso código fala, guardo o valor 7 no registrador A, tá? Pega esse registrador A e copia para o D, então faz um D igual a A. Pega o valor 5 e guarda no A de novo,
tá? Isso quer dizer, agora eu estou falando que A igual a 5, A recebe 5, e a gente vai falar que main 5 igual a D. Lembrando, o D tinha um valor 7. Então, dessa forma, a gente conseguiu entender ou especificar o nosso código e fazer a cópia do valor 7 para dentro da posição 5 de memória. Uma forma mais pragmática de fazer é trabalhar com a suposição de que a gente tem um registrador chamado R5, e esse registrador R5 ele equivale à mesma coisa de 5. Pode parecer que a gente está só escrevendo uma letra R a mais, e é verdade, a gente só está escrevendo uma letra R a mais aqui. Só que fica mais legível para a gente se a gente virar e usar R5 para dar a noção que eu estou querendo a posição 5 de memória, e isso fica diferente do @7 lá em cima, que eu estou bem interessado com o valor 7. Tá? Então, quando a gente começa a pensar em variáveis, a gente está olhando agora de uma forma um pouco mais sistemática as nossas variáveis e dando nomes para ela, como fica mais fácil para a gente ler e entender programas. Então aqui nós temos uma listagem de alguns símbolos. A gente já tinha falado dos símbolos do R0 ao R15. Quando a gente começar a falar sobre tela, a gente já mostrou como escrever na tela. Existe um símbolo chamado screen e existe um símbolo chamado KBD. Eles apontam para as posições de memória corretas. Então, toda vez que eu colocar @screen, significa que a gente está colocando o endereço inicial do nosso posição de memória de vídeo. E se a gente fizer @kbd, significa a posição do teclado. Então, assim, toda vez que eu quiser ler uma tecla, o que a gente faz? A gente faz @kbd d igual a m. Então eu consegui trazer da memória, da posição do teclado, eu fiz uma leitura daquela posição, e o que eu estou lendo daquela posição de memória, eu estou guardando no registrador D. E agora basta testar o D contra alguma outra coisa. Tá? A gente tem alguns outros símbolos para facilitar um pouco a nossa vida, mas pragmaticamente a gente não usa tanto eles, certo? É interessante até esses dois aqui, né? This e that. Quer dizer, esse valor e aquele outro valor. Um valor de argumento, certo? Um valor local, um valor de pilha. A gente nem vai usar tanto deles, assim nossos programas serão um pouco menores, tá? Ok? E existem mais alguns outros símbolos, a gente não vai falar deles nesse momento, não. Ok? Então agora a gente vai avançar um pouquinho e vamos falar um pouquinho sobre saltos, variáveis e iterações. Certo? Novamente, aqui nós temos um trecho de código. Observa que esse código aqui, ele é um pouco maior, ele tem um laço aqui dentro. Então a gente está pegando aqui, só para dar uma visão geral, @R0, eu estou tentando ler o registrador 0 e vou guardar no D. Então estou pegando o registrador 0 e estou guardando com D. Aí o que a gente faz? Eu coloco o 8, o valor 8, também no registrador A, e eu checo se esse D aqui que eu acabei de ler, deixa eu apagar aqui, o D que eu acabei de ler, quer dizer, o que estava na posição 0, eu checo se ele é maior do que 0. Eu quero saber se o R0 é maior que o 0. E se ele for maior que 0, a gente salta aqui para baixo. Tá? Se ele não for maior que 0, o que a gente faz? A gente pega o valor de R1, tá? A gente pega o endereço de R1, guarda essa posição, guarda 0 lá. Então, eu vou guardar na posição 1 de memória o valor 0. E com isso eu venho aqui e pego o endereço da posição 10 e eu salto para a posição 10. Um salto incondicional para a posição 10. Caso contrário àquele código, o que a gente vai fazer? A gente tem o @R1, então eu vou guardar o endereço do R1 e vou colocar m igual a 1, quer dizer, eu estou guardando 1 na posição R1. O que significa? O código está aqui em cima, né? A gente quer saber se o número é maior que 0. Se ele for maior que 0, a gente vai e guarda R1 igual a 1. Se ele for menor ou igual a 0, a gente guarda R1 igual a 0. Tá? Esse é o nosso código e ele termina, como todos os códigos que a gente vai trabalhar, com 0JMP. Tá bom? Então esse é o modelo de código, eu estou mostrando aqui um pouco. O que acontece? Tem uma certa dose de dificuldade da gente entender esse código por causa desses arrobas, né? Então a gente está pegando aqui, ó, @10, @8, certo? Isso é um pouco mais complicado da gente entender. E tem até uma frase do Knuth falando, né? Ao invés de você imaginar que você está escrevendo um código para o computador entender, você deveria escrever um programa para outros seres humanos serem capazes de entender. É uma coisa importante porque o computador vai entender de qualquer jeito, né? Se você pensar em legibilidade, está muito mais preocupado não em legibilidade para o seu compilador, mas sim em legibilidade para o seu colega ou para outra pessoa conseguir entender.
Tá? Como é que a gente consegue fazer isso de forma mais sistemática? No fundo, a gente precisa pensar que existe um destino, que é aqui, certo? E um outro destino, que é aqui embaixo. Quer dizer, são os dois lugares para onde a gente gostaria de saltar. Isso aí a gente pode tentar fazer de forma mais sistemática. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar um arroba positivo. Isso aí significa que eu estou pegando o valor da posição positiva e a gente define qual é essa posição escrevendo entre parênteses no nosso código. Uma questão importante aqui que eu estava escrito no slide anterior e eu acabei não falando é que maiúsculo e minúsculo são diferentes aqui na nossa linguagem assembly, tá? Então, positivo com todas as letras maiúsculas está escrito em cima e embaixo. Se você escrevesse alguma letra minúscula, não seria o mesmo sinal, tá? E dá para fazer a mesma coisa aqui com o end também. Isso quer dizer que a gente poderia colocar esse cara aqui, arroba end, para poder ir lá para o final. Tá? Então a gente consegue ter esses dois elementos aqui. No fundo, funciona exatamente do mesmo jeito. Então a resolução de labels é, toda vez que você acha um label aqui, você vê a próxima instrução, pega o número, e esse número é o que vai aparecer lá. Então a gente consegue olhar o nosso código aqui e descobrir que o positivo é 8, porque ele está com 8 aqui, e a gente pode vir aqui desse lado e notar que o 8 está aqui. Tá? Quando a gente olha o end, a gente sabe que a próxima instrução é na posição 10. Então eu vou trazer aqui e a gente consegue ter a noção de que o end vale 10. Então assim, o que acontece? Eu só escrevi no meu texto, fica mais legível para a gente, então é importante que a gente trabalhe com legibilidade, mas no final das contas o montador vai fazer a conversão de forma automática do jeito que ele sempre fez. Tá? Na hora que a gente fizer esse tipo de trabalho, a gente pode deixar de contar as linhas, o que facilita bastante a nossa vida. Então a gente não precisa mais ficar contando linha. Imagina que agora você inseriu o código extra no seu programa, você vai ter que contar a linha com mais coisas. Isso dá um certo trabalho extra para vocês. E a gente já fez isso com labels, agora a gente tem um próximo passo que é fazer exatamente a mesma coisa com variáveis. Então a gente pode trabalhar com variáveis também. Como funciona isso? Eu posso criar uma variável, @temp, tá vendo? E essa variável vai ser alocada na memória pelo montador. A ideia geral dessa variável ser alocada na memória é que ela vai buscar a próxima posição de memória disponível. Então, no fundo, esse @temp aqui, tá vendo? Ele está com o valor 16, porque a gente está falando que as variáveis novas elas são alocadas a partir da posição RAM 16. Lembrando, eu tenho R0 até R15, então o 16 em diante está disponível. O que significa isso? Significa que na primeira vez que eu faço arroba um nome de um símbolo qualquer aí que não é um label, eu estou automaticamente criando uma variável. Então, eu declarei essa variável, o montador vai lá e já troca o nome dela, e aí ele continua fazendo esse processo. Não existe declaração de variáveis, então a gente não tem a questão de declarar variáveis. Tem que tomar um certo cuidado que às vezes a gente erra na digitação do nome da variável, e como ele não entende que o nome é muito parecido com o outro, o que vai acontecer é que ele vai criar duas variáveis, certo? Então, se a gente colocasse aqui @tmp, eu esqueci a letra E, o que vai acontecer? Ele vai criar uma outra variável e não seria o @temp que está ali em cima. Tá? Então, tomar esse cuidado, de vez em quando tem um erro bobinho, que é um erro relacionado com o nome da variável não está escrito corretamente, ele criou uma variável separada para você. Tá? Na hora que a gente coloca essas variáveis, na hora que a gente começa a trabalhar com variáveis, nota que o nosso código fica um pouquinho mais legível. Então a gente já está usando o R1, a gente já está usando o @temp, tá? E a gente vai usando os outros componentes, a gente vai usando os outros elementos à medida que a gente aparecer. A gente já tem o @end e tudo isso a gente consegue colocar e consegue trabalhar, e o nosso código passa a ficar um pouco mais legível, tá? Ok? Bom, então agora vamos tentar pegar um programa que ele vai fazer uma iteração, quer dizer, ele vai fazer um laço e a gente vai guardar coisas lá, tá? Então vamos pegar esse caso aqui, certo? O que é esse programa? A gente quer fazer um programa
onde ele exercita a execução de um laço, tá? Então, no fundo aqui ele tem n vai receber o R0, eu vou guardar o R0 no n, o i começa com valor 1, soma com valor 0, e aí eu vou ter um laço aqui dentro que, enquanto o i é maior do que o n, na verdade, se o i é maior que o n, eu vou para stop, desculpa, mas se ele não é maior que o n, eu vou incrementando a nossa soma, tá? E eu vou fazendo i igual a i mais 1, tá? Ok? Então eu vou pegar soma igual a soma mais i, eu estou somando todos os números entre o valor 1, 2, 3, 4, 5, até o valor que está armazenado na RAM 0. Tá? Então a gente está fazendo um somatório do valor 1 até o valor que está na memória na posição R0. Ok? Tudo bem com essa ideia do código? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui e você tenta fazer esse código. Volta aqui que eu vou continuar e vou fazer esse código com vocês daqui a pouquinho, tá bom? 1, 2, 3 e... Ok, pessoal, estou de volta aqui. Então vamos lá, vamos tentar escrever esse código aqui do lado. Como é que a gente faz para poder escrever esse código? Primeira coisa importante é que eu já tenho as variáveis n, que está no R0, R0 guardou no n, né? Eu tenho i e eu tenho soma. Então, a gente pode pensar que o nosso programa possui essas variáveis e a gente vai trabalhar com essas variáveis rapidamente aqui. Então, nós precisamos copiar o R0 para guardar no N. O que a gente faz? Arroba R0, tá bom? Eu pego o R0 e aí eu faço D igual a M. Deixa eu só escrever mais no canto aqui. D igual a M. Então, na hora que eu fiz isso, eu copiei no caso, a gente copiou esse valor para o registrador D. Eu li o que está no registrador R0 e guardei no registrador D. Como a gente quer gravar no N, a gente precisa, a primeira vez, criar a variável N e guardar esse cara. Eu pego o D e guardo no N. Tá? Então, isso aqui é esse código nosso aqui. Tá? Agora a gente precisa atribuir 1 a i. Então, começa a ficar um pouco mais fácil. Eu posso fazer o arroba i, declarei a variável i, e agora a gente pode fazer o valor 1, a gente consegue fazer, né? M igual a 1. Então, eu guardei no valor i esse valor. Guardar o soma também é razoavelmente fácil. M igual a 0. Então, aqui está a soma sendo guardada. Tá? Ok? Com isso, o que a gente fez? A gente pegou o valor i, a gente pegou o valor R0 e a gente pegou o valor soma e colocou nos nossos registradores. Agora a gente precisa fazer o nosso loop. Bom, eu vou escrever aqui, né, loop. E a gente precisa falar, se i maior que n, go to stop. O que significa isso? Eu preciso saltar para stop quando i é maior do que n. Eu preciso comparar i com n. Como é que a gente faz isso? Toda vez que eu quero comparar alguma coisa, eu não tenho um comparador direto, a gente faz uma subtração no nosso processador. Então a gente precisa trazer o i e colocar o valor do n nele aqui. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos trazer o i primeiro, arroba i, tá? D igual a m, trouxe o i da memória para o registrador D, e a gente vai fazer a mesma coisa agora, arroba n, só que ao invés agora, certo? Agora o que a gente vai fazer aqui é que a gente vai fazer D igual a D menos M, certo? Então o que a gente está fazendo? Eu estou subtraindo o valor do M aqui da memória, que é o nosso N de neném, do registrador D, que tinha o valor I lá originalmente, e eu estou guardando isso no D, certo? Esse número, D menos N, quer dizer, o que nós estamos falando aqui? I menos N. Esse número aqui, eu vou fazer a comparação dele com zero. Então, se I é maior que N, I menos N é maior que zero. Ok? Então, a gente está usando essa lógica aqui de cima, refletida aqui, uma vez que eu só preciso ter um valor. Então, a gente vai pegar aqui ó, o D, JGT, greater than, tá? Só que antes de escrever o JGT, a gente precisa ter o stop. Então, eu vou fazer um arroba
stop d, ponto e vírgula, j, g, t. Então, o que significa isso? Eu tenho stop e, se for preciso, eu salto para lá de acordo com o valor do d. Tá bom? Então, esse é o nosso if. Olha que if grande, tá? Então, implementar esse código do if foi um pouquinho mais trabalhoso para a gente. Mas a gente tem que pensar que ele é sistemático. Cada vez que eu tenho alguma operaçãozinha, eu preciso fazê-la de uma forma mais sistemática, tá? Então agora vamos continuar um pouquinho o nosso código. Vamos avançar. Agora a gente tem que fazer soma igual a soma mais i, desculpa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai virar, vamos trazer o i, arroba i, d igual a m. Então, observa que eu já tinha falado anteriormente para vocês, mas é muito comum a gente ter o padrão de código, que é a instrução do tipo A, C, 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 A, C. Tá vendo? Então, eu tenho os tipos de instruções de A a C direto intercalados no nosso código. Esse é o modelo mais comum que a gente tem de escrever código, tá? Então, olha bem, o que a gente fez aqui? Eu peguei o registrador I, coloquei ele no registrador D, tá? E agora eu preciso somá-lo, tá? Somar esse I com o que eu tenho da memória. Vamos pegar e vamos colocar o arroba sum, tá bom? E aí eu vou fazer sum igual a sum mais I. Então, a gente vai fazer m igual a m mais D, certo? Então, eu vou fazer a soma do I igual direto para a memória. Tá bom? E agora a gente precisa incrementar, então vamos pegar esse trecho de código, já que a gente está apontando aqui. Agora a gente vai fazer o i igual a i mais 1. A gente precisa fazer o código i igual a i mais 1. É um pouco mais fácil, né? Arroba i, certo? M igual a m mais 1. E eu consegui fazer o i ficar igual a i mais 1. Eu preciso saltar para o loop, então eu preciso saltar para a posição do loop. Basta a gente virar e fazer um zero, opa, desculpa, um arroba loop 0 jmp. Então esse cara aqui é i igual a i mais 1, igual to loop é esse cara aqui, certo? Agora a gente tem o nosso stop, e na hora que a gente faz o stop, a gente tem R1 igual a sum. Então, para fazer isso, eu preciso pegar o sum, guardar no D, D igual a M, e aí eu preciso pegar o R1 e fazer M igual a D. Certo? Então, isso aqui é o nosso último trecho de código aqui. Tá bom? O que a gente faz agora? A gente precisa encerrar o programa. Todo o programa encerra com 0. JM. Opa, desculpa. A gente vai encerrar esse código, então a gente vai fazer um end. Certo? Eu estou pegando o end aqui. E a gente vai fazer um arroba end 0. Eita. Faltou 0 JMP. Pronto, agora a gente saltou para a posição que a gente queria. Então eu faço isso aqui como um loop infinito no final, tá? Esse é o nosso modelo de código, eu não consigo escrever aqui para baixo, né? Então esse é o modelo do nosso código, a gente fez um programa que tem um laço, e esse laço vai parar quando i for maior que n. Ok? Tudo bem, pessoal? Então essa é a ideia geral, certo? Vamos avançar aqui um pouquinho. Vamos avançar o nosso trecho aqui. Então a gente está mostrando aqui o nosso código, né? Está mostrando que as variáveis são alocadas em posições consecutivas de memória. E aí nós temos o nosso código que a gente vai e constrói o programa. Tá vendo? Aqui é o exemplo de código, como eu já construí com vocês, a gente vai passar diretamente e a gente pode fazer uma simulação desse programa no papel, tentando olhar exatamente o que está acontecendo. Você já deve ter visto isso, como é que você faz isso em Python, ou em C, quer dizer, como que eu consigo gerenciar o programa em cima das iterações. A ideia geral é que você vai percorrendo
o seu programa, fazendo os devidos laços, né? E colocando os valores aqui, tá? Então, nós temos aqui cada posição de memória, e para cada posição de memória nós temos os valores. Observa que o i é incrementado, o n ele começa como um valor de entrada, né? Então o n começou ali com o valor de entrada, e aí a gente vai somando 0 mais 1 dá 1, ok? 2 mais 1 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 4 daria 10 e por aí vai, só que a gente mandou o código andar até n igual a 3. Tá? Com isso a gente tem o nosso programa e a gente conseguiu olhar e a gente consegue testar. É bem importante vocês fazerem alguns testes desses na mão, porque às vezes você descobre um bug ou descobre alguma falha no seu programa olhando a execução dele e não só trabalhando com esse programa de uma forma mais geral. Tá? Bom, então aqui só para a gente dar uma a finalizada aqui desse pedaço, nós temos então, a gente consegue escrever um programa com um pseudocódigo. Eu recomendo fortemente que toda vez que vocês forem escrever um código em assembly, vocês escrevam um pseudocódigo em alto nível. Se você quiser escrever um código em C ou um código na sua linguagem de preferência, fique à vontade, tente escrever ele em mais baixo nível. Escrever, depois você faz a conversão dele para a linguagem assembly, testa o programa no papel. Com isso a gente consegue andar e gerenciar os nossos valores. Tá? Para quem já vai olhar, vamos fechar aqui para poder fechar esse pedaço do nosso capítulo, né? Vamos falar um pouquinho sobre apontadores e sobre entrada e saída, ponteiros e entrada e saída. Então nós temos aqui, olha, a gente quer guardar -1 num array nosso, certo? Num vetor. E a gente tem n posições. O que significa isso? Significa que a partir de uma certa posição de memória, nós queremos preenchê-la com -1, tá? Então esse é o nosso ponto mais crítico. Com isso, a gente vai olhar e tentar montar um pouquinho do código. Vocês querem escrever um código? Vamos lá, pessoal? Eu vou contar até 3, vejo vocês. 1, 2, 3, aperta a pausa aí. Ok? Voltaram? Então vamos lá. Vamos avançar aqui e vamos ver como a gente faz esse exercício. A primeira coisa, a primeira definição que estava lá, quer dizer, permito o array, defino o array como 100. No fundo, poderia ter feito isso ou simplesmente colocar @arr e ele seria alocado em algum lugar. Aqui, como explicitamente quer a posição 100, então a gente está trabalhando com ele na posição 100. Guarda esse valor no D, tá? Ok? E aí eu já sei que esse valor é o 100. E a gente está virando e falando assim, pega o array e guarda ele, certo? Pega o D ali e coloca ele direto lá na memória. Eu vou pegar o D e vou colocá-lo lá, certo? Vamos trabalhar com n igual a 10, então a gente vai pegar o @n e colocar igual a 10. Então, olha bem, observa que esse arroba aqui, ele é esse cara. Esse aqui, então nós temos aqui, ó, o n, e nós temos o i aqui, ó. Então, nós temos as nossas 3 variáveis. Só que o nosso array, certo? Ele vai ter o valor 100. Então, observa que ele aqui está falando que é 100. O que significa isso? Que ele é um ponteiro que aponta aqui para baixo. Tá? Então, essa que é a ideia geral. É isso aqui que ele está fazendo nesse momento. Ele está apontando para aquela posição de geral. Então, a gente está guardando 0 no i, a gente está guardando 10, certo? No n, e a gente está guardando 100 no nossa variável array, certo? Com isso a gente colocou o início do nosso programa, e agora a gente precisa fazer um loop, certo? Então, se o i for igual a n, vá para o final. Como é que eu sei se o i é igual a n? A gente tem que lembrar, eu vou ler o i, guarda ele no registrador D, ler o n, tá? Então, li o i, li o n, subtraia, então a gente está falando aqui, ó, i menos n, guarda no D, e se esse cara for 0, significa que i é igual a n. Tá? Se i menos n é igual a 0, isso aqui significa que i é igual a n. Então, a gente faz um @n, end, certo? E com @end eu mando saltar. Então, a gente vai saltar lá para o fim do programa que não aparece aqui ainda. Tá? Então, esse aqui é o pedaço principal do nosso laço, é o pedaço do nosso laço onde a gente coloca, testa se esse laço vai encerrar ou não. Agora vamos pensar no miolo desse laço. Eu tenho que colocar
eu tenho que colocar RAM, o array mais i, igual a -1. A primeira coisa que a gente faz é ler a variável array. Então, a gente vai ler o valor, que no primeiro momento é 100, né? A gente guarda ele no D. A gente vem aqui e lê o i de novo, tá? Então, a gente lê o @i. O que significa? Eu estou lendo o 0 aqui nesse momento. E a gente fala que o nosso endereço é D mais M. O que significa isso? O nosso endereço da próxima operação vai ser 100 mais 0. E a gente vai na posição e grava -1. Então, na posição 100 mais 0, que é igual a 100, a gente grava o nosso -1. Tudo bem? Com isso, o que a gente fez aqui foi uma manipulação de ponteiros. Observa que é um dos poucos casos onde você vai encontrar duas instruções do tipo C, uma atrás da outra. Porque eu peguei o i e eu fiz conta com ele. Eu fiz conta com o valor de memória para fazer outra conta de posição de memória. Tá? É isso que a gente está fazendo aqui. Certo? Na sequência, a gente vai pegar o @i. O que significa isso? Eu pego a variável i, incremento ela. Ok? E aí a gente lê a posição do loop, quer dizer, a gente pega o label loop, que está lá em cima, e manda saltar, certo? Aqui no final é bem fácil, esse aqui é um fim do programa, tá? Ok? Então, toda vez que a gente tiver um acesso a um ponteiro, a gente vai usar uma expressão com essa cara, a igual a alguma coisa. Isso quer dizer, eu vou pegar a minha variável d, o array, e eu vou somá-lo a uma certa coisa que também está na memória. É isso que a gente vai fazer toda vez que a gente precisar acessar a parte da memória. Tá? Por que a gente está falando isso? Porque é extremamente comum a gente usar esse mesmo conceito para acessar a tela. Então, eu tenho uma tela que está aqui, eu vou fazer um ponteiro apontando para uma certa posição da tela, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever pontos nessa tela. Então, o nosso exemplo mais crítico é escrever pontos nessa tela, certo? Ok? Então, só para dar um exemplo aqui, se a gente quiser escrever 50 pixels de comprimento com 16 pixels de largura, por que 16 pixels de largura? Aqui está meio forçado, né? 16 pixels porque cada palavra do meu processador tem 16 bits, então é fácil para a gente andar. Tá? E a gente consegue escrever com uma escrita na memória já os 16 bits, e a gente vai escrever 50 linhas de pixels de largura. Tá? Esse é o nosso exemplo principal. Então, como é que a gente faz isso? Esse aqui é um exercício que vocês vão ter que fazer depois, né? Mas eu vou mostrar a parte inicial, a gente pega o screen e escreve no endereço, tá? E com isso a gente vai fazendo RAM ADDR igual a -1. Lembrando do -1 é um conjunto de um monte de bits uns aqui, tá? Então esse é o nosso código para poder fazer a operação com com a memória, tá? Então, é isso que a gente vai fazer com a memória. E aí a gente vai fazendo as operações. Um outro ponto importante é trabalhar de 32 e 32, porque eu tenho 32 palavras de memória por linha. Então, na realidade, na primeira vez eu pego o primeiro elemento de uma linha, aí eu somo 32 e vou para a segunda linha. Lembrando, né, eu tenho a posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5, então essa aqui é 0. E aí eu vou ter a posição 31 aqui no final, né? Quando a gente somar mais um aqui, a gente vem para a próxima posição da memória, que é a 32, aqui embaixo. Então, toda vez que eu quero escrever alguma coisa na linha de baixo, eu somo 32. Eu faço mais 32. Tá? Então, eu tenho um ponto, uma coordenada de uma linha, eu vou escrevo 32 na linha de baixo. Tá? Somei 32, eu escrevo direto na linha de baixo dele. Aqui tem o código em assembly, um pouco mais desse código em assembly, que eu vou deixar para vocês lerem, está no slide da disciplina. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a entrada, como que eu leio da memória, né? Que é alguma coisa bem interessante da gente tentar olhar, certo? Então a gente está com esse elemento aqui, a gente quer fazer uma leitura, e o nosso efeito de leitura eu vou pegar e vou checar se tem alguma tecla apertada, eu leio dessa posição de memória, se tiver 0, nada foi apertado. Se tiver qualquer outro valor, significa que algo foi apertado, tá bom? Ok?
Então, pessoal, o que a gente vai falar agora, só para fazer um fecho, né, o que a gente acabou de falar, é que é muito legal a gente escrever numa linguagem de alto nível, mas o compilador nos ajuda e converte aqui. Nessa disciplina agora a gente não tem um compilador, então já começa a escrever aqui. E apesar de assustar um pouquinho, a gente tem que lembrar que nós temos um outro formato cheio de zeros, zeros e uns, né, que é bem mais complicado de fazer, tá? Uma programação em baixo nível é obviamente baixo nível, é obviamente mais eficiente, dependendo de como vocês fizerem. Dá para não ser tão eficiente se você escrever muito código em assembly. E tem um desafio maior, quer dizer, a gente precisa garantir que esse desafio seja mais pensado. Por isso que é muito comum a gente escrever o código em alto nível também. Ok, pessoal? Então, resumidamente, escreva um código em alto nível, pega esse código de alto nível, converta para o código em assembly e teste o seu código em assembly para garantir que você fez direitinho, tá bom? Obrigado, pessoal. A gente para por aqui.